Evangelho de Lucas, capítulo 15, um texto muito conhecido. Nós falaremos sobre o terceiro pecado capital, chamado inveja. Irmãos, nós aprendemos que o primeiro pecado capital quer dizer o pecado cabeça. É aquele que dá origem a todos os outros pecados. E a inveja é um pecado extremamente delicado. E para que a gente combata a inveja, nós precisamos combater o primeiro pecado, que é o orgulho. Porque normalmente o invejoso não reconhece que ele sente inveja ou está passando por isso. E ele dá o nome da inveja como apenas uma simples admiração, ou a uma referência. E a inveja, nós vamos perceber o quanto ela pode destruir um ministério, uma família, uma casa, um trabalho, um legado. E para isso, vem comigo aqui em Lucas capítulo 15, a partir do verso 1. Você precisa entender assim, aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Então eu e você estamos diante das Escrituras para ouvirmos o Senhor. E a essa altura Jesus está rodeado de publicanos, que são judeus, que se bandearam para o lado de Roma, traíram a pátria e estão servindo o Estado. Isso é um publicano. É como se eu e você, brasileiros, estivéssemos trabalhando para sustentar outros países por aí. Você já viu isso aí na história? Então é mais ou menos isso. Tirando daqui para dar para outros países e nada de um investimento na nossa própria pátria. Essa é a postura de um publicano. Ele era uma figura pública, cobravam os impostos públicos exigidos por Roma. E eles estão aproximando de Jesus o tempo todo que Jesus pregava. No verso ainda 2, além dos publicanos e pecadores, estavam essa classe de judeus perigosíssima, chamados de fariseus. Os fariseus e os escribas murmuravam dizendo, o que é murmuração? Reclamação, ainda bem que a gente não vive assim. Reclamação, dizendo, este Jesus recebe pecadores e come com eles. Aqui a gente já começa a identificar a postura de invejosos. O invejoso, ele não só tem o desejo de ter, mas a maior alegria do invejoso é a quem ele inveja não possuir. Não basta só ter igual. Ele quer ter e que o outro deixe de ter ou que nem tenha. Não precisa de vestir a carapuça, não tem ninguém aqui que precisa passar por isso. Então Jesus lhe contou estas parábolas. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, nós queremos agradecer o Senhor por esta noite, por esta palavra. Fale ao nosso coração, nos edifique, nos exorte, nos console e nos desperte. Nos convença da sua palavra, para que saiamos daqui constrangidos, convencidos, perdoados e transformados pelo poder da sua palavra, em nome de Cristo Jesus. Amém. Você pode aplaudir mais uma vez o nome de Jesus? Glória a Deus. Nós falaremos sobre a inveja também como um pecado capital. E eu trouxe rapidamente um conceito do que é a inveja de maneira popular. Ela
é a tradução exata de um sentimento tão destrutivo, maléfico e mesquinho, mas que infelizmente está presente nas nossas relações. Existe um Provérbios que diz assim, Provérbios capítulo 13, verso 30. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. A palavra inveja quer dizer desgosto alheio, desejo de possuir o que o outro tem, geralmente acompanhado de ódio pelo possuidor. A inveja, ela tem um kit que vai junto. Ela deseja ter o que o outro e ela vem junto com ódio e ranço acompanhado. Entendeu? Não basta só desejar o que o outro tem. Tem que sentir ranço. Eu estou com uma inveja do Felipe. Olha o bigode do Felipe. Não é esse bigode aqui, se você não tem a manha, você não entra não. Isso é uma ajuda do profissional. Só que a inveja gera ranço. Ao invés de eu começar a admirar e achar legal, eu começo a ter dificuldade com o Felipe, a ponto de onde ele está, eu ter desejo de estar em um lugar diferente. Graças a Deus, que igreja a gente não tem isso. Mas irmão, você acredita que tem lugar que é ambiente corporativo, né, em família? Como em igreja nós somos mais igrejados e crente, evangélico, a gente não sente essas coisas, de sentar longe de alguém. Imagina, dentro de uma igreja, a gente sentir um trem desse. Fico pensando assim. Não basta só ter inveja. Eu desejo o tempo todo mal do Felipe. Só que a inveja também ela é acompanhada de um outro kit. De competição. Um kit de completamente comparação. A inveja não nos permite saber quem somos, de onde viemos e para onde vamos. A inveja é aquele que não sabe onde quer chegar. Por isso que qualquer lugar serve. Ele só quer deleitar-se naquilo que ele almeja, mas não naquilo que de fato ele é. A inveja é um caso sério. E ela muitas vezes está presente dentro da vida ministerial e para-eclesiástica. Inveja entre líderes, porque o outro possui uma habilidade melhor, cognitiva, uma boa oratória ou uma outra percepção, o outro prega muito, o outro ensina bem, o outro canta mais do que o outro, e aí nós vamos criando, na verdade, um ringue dentro da igreja o tempo todo. E a inveja é exatamente essa destruição nociva. Exemplos de comportamento comuns de um invejoso. Ele tem tristeza pela conquista alheia. Ele não consegue se alegrar com os que se alegram. Ele até chora com os que choram. Mas se no casamento da amiga, sabendo que ela está ficando para a titia, não gera uma alegria no coração. Andar no carro do parceiro e continuar de ônibus pode gerar uma inveja e a gente não consegue se alegrar. É por isso que nós somos a geração mais montada de todos os tempos. Encontramos saídas para alargar o queixo, para afinar o nariz, para levantar a sobrancelha. Irmão, nós estamos parecendo um espantalho. Nós estamos tão esticados, a gente está tão imerso na vida dos influencers, que não basta essa característica que Deus nos fez para possuirmos. Uma coisa é a gente melhorarmos por questões de saúde. A outra é apenas por estética, porque o outro tem. Galinha que acompanha pato morre afogado. Entendeu? Eu quero ter o corpo do outro,
o corpo da outra, a barriga, o cabelo, o pé, o nariz, o muque. Eu sei que não deve ser fácil olhar aqui para mim e não sentir inveja forte desse jeito. Então, não sei por que a risada, mas vamos lá ao texto sagrado. Nós temos Jesus narrando agora 3 parábolas que elas vão identificar a relação de Jesus com o farisaísmo. O farisaísmo nasceu do último exílio babilônico. Eles deveriam preservar as escrituras, mas o amor pelo zelo e pela tradição passou da medida e eles passaram a amar mais a tradição do que a própria palavra. É por isso que agora Jesus precisa corrigir a postura dos fariseus, que sentiam muita inveja por Cristo Jesus. Eles tinham inveja da maneira como Jesus curava, e eles não tinham essa graça da parte de Deus. Mas Jesus não curava para poder ser alguém público, pelo contrário, ele curava e falava: vai e não conte a ninguém. Era só falar isso, né, irmão? Que o negócio espalhava. Segredo. Não esparrama. Não conta para todo mundo. Mas a intenção de Jesus ao fazer os sinais, prodígios e maravilhas era ensinar os discípulos, ensinar os homens e mulheres que era possível eles também fazerem, e não gerar inveja no coração dos judeus. Mas Jesus agora, questionado pelos fariseus, ele vai narrar 3 parábolas acerca daquilo que estava permeando no coração dos próprios fariseus. Então ele conta a primeira parábola da ovelha perdida, depois da dracma perdida, e agora a terceira parábola é o filho pródigo, que ele diz assim, a parábola do filho perdido: certo homem que tinha 2 filhos, o mais moço disse ao pai: me dá o que é meu e a minha parte e os meus bens que me cabe, e o pai repartiu e entregou. Passado muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou tudo que possuía pelos seus próprios bens, vivendo de forma desenfreada, descontrolada, vivendo prazeres lá. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. E então foi pedir trabalho para um dos cidadãos daquela cidade, daquela terra, e este mandou para o campo cuidar de porcos. Ali eles desejavam alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam. Ele chegou no ponto de comer lavagem depois de perder toda a sua herança. Ele foi curtir a vida. O filho a quem este está se referindo, na verdade o pai representa a soberania de Deus. O filho chamado de pródigo seria o judeu fariseu, que possuía uma grande herança, e depois de ter perdido essa herança, na verdade gentio, depois de ter possuído, gastado, se lambuzado em pecado, o filho que ficou começou a questionar o pai, pelo fato do pai ter recebido de volta, e não apenas de volta, mas com festa, o filho que outrora estava se lambuzando no pecado. O filho que ficou achou injusto e começou a questionar a postura do pai. O pai, para ensinar o filho que fica e fazer com que o que se perdeu foi encontrado, explica para o filho que permaneceu, que é Israel: filho, tudo que eu tenho já é seu. Você já desfruta de tudo aqui na casa do seu pai. Eu já te dei tudo que você precisa. O seu irmão, o gentio, ele se perdeu,
mas hoje ele foi encontrado. É por isso que eu preparo um grande banquete para ele, porque ele se arrependeu. E o filho que permaneceu não entendia o fato do pai expressar esse amor ao filho que se perdeu e voltou. É isso que a inveja vai suscitando no nosso coração. Ela não nos permite a gente se alegrar com a vitória alheia, com a conquista do outro. E em um espírito camuflado de competição, nós vamos internalizando isso, até mesmo no ambiente familiar. Irmãos que começam a sentir invejas, porque o outro é mais elogiado, porque a mãe trata de uma maneira que, diferentemente dele, ele encontra no coração espaço para inveja. Irmãos, existe inveja de relações matrimoniais. Às vezes o marido não suporta ver a mulher florescendo. A mulher não pode ver o marido florescendo, vira uma competição. Isso também acontece dentro da igreja. A inveja vai entrando e aquilo vai virando capricho. Na verdade, vai virando uma competição exagerada. E nós vamos perdendo o privilégio de experimentar dos deleites do Senhor. O filho pródigo, na verdade, o que esse texto quer nos dizer é que todos se perderam e eles foram reencontrados e houve festa. E Jesus está de maneira pedagógica ensinando Israel, que era tratado como filhos prediletos, mas de repente apareceu o filhozinho gentílico e começou a gerar ciúmes no coração dos israelitas. E Paulo explicou exatamente isso em Romanos capítulo 10 e 11. Ele suscitou no coração de Israel ciúmes propositalmente. Quando nós já temos uma tendência à inveja, Deus permite alguém ser elogiado na nossa frente. E gente que a gente tem ranço. Quando nós estamos tomados de inveja, Deus pega o último da fila, o menos capacitado, faz ele voar na sua frente, para te mostrar que nada tem a ver comigo ou com você. Irmãos, a inveja faz a gente se endividar. A dona de casa não está podendo comprar mais Tupperware, mas porque a vizinha tem coleção, ela entra nos boletos para comprar Tupperware. O vizinho fez uma prestação de 50 parcelas nas Casas Bahias para ter smartphone. O outro não tem condição de ter, vende, só falta vender os meninos para poder ter a TV em casa. Carro, moto, roupa, coisas, viagens. Irmãos, se a gente não tomar cuidado, a admiração se torna maligna. Além dela se tornar um Deus dentro de nós, ela não nos deixa nos desfrutar com o que temos e perdemos o contentamento pelo Pai. E só estamos preocupados com o que o Pai está fazendo com o outro. E esquecemos de celebrar e alegrar o que o Pai está fazendo conosco. O filho que estava em casa já tinha cordeiro, todo dia. O filho que estava em casa já tinha o seu quarto, já tinha sua sandália, já tinha suas vestes, mas o problema é que ele não aceitava o pai dar mais uma chance para o que foi embora.
A inveja não deixa a gente se alegrar. Porque estava ontem a pessoa no carnaval, entrega a vida para Jesus e se torna ministro do Evangelho. Aí os que ficam pensam assim: que isso? Pode não? Não pode não, Paladino. Por quê? Você é dono da soberania. Deus faz questão de nos amassar na mão dele, para mostrar onde está o nosso coração. É por isso que às vezes a gente não chega onde Deus quer, porque o coração ainda não está preparado para isso. E normalmente a inveja, ela também vem com outro kit, ou uma outra ferramenta, ou um outro instrumento chamado hipocrisia. Abra comigo aí na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, verso 1. Portanto, abandone toda a maldade, todo o engano, toda a hipocrisia e inveja. Normalmente uma pessoa invejosa é hipócrita. Ela elogia, mas ela queria, talvez era criticar, ou até mesmo, ela até queria elogiar, mas o orgulho não deixa, ela age com mais hipocrisia ainda. Irmãos, por causa disso, tem pessoas que abandonam o ministério, por causa da inveja. Por que Deus usa mais ele do que eu? Por que ele tem mais oportunidade do que eu? Por que ele está pregando ali? Por que ela está cantando naquele culto? Por que ele apareceu com fulano? Por que ele almoçou com o cicrano? Por que ele foi e não eu? A inveja é caso sério. Ele diz aqui, ó, na primeira carta, bem como todo tipo de maledicência, mais um dentro da inveja. A inveja faz a gente falar mal das pessoas. Eu não achei o cabelo dela bonito assim, não. É, cabelo bonito, mas é porca. Entende o tempo todo? A gente passa a se tornar maledicente. A boca só fica amaldiçoando, falando mal uns dos outros, apontando defeito, queda, lembrando do passado, apontando tudo. O invejoso, além dele invejar, ele fomenta intriga entre pessoas. Ele não arruma o barraco, ele causa o barraco. Ele trabalha mais como lenhador, põe lenha na fogueira. E ó, depois sai assim, ó, o que? Gente, que confusão. O que aconteceu aqui? Ah, o que aconteceu? É porque ontem você gastou muito tempo falando mal e orando pouco. É por isso que está essa confusão. Eu e você precisamos identificar o nosso coração. Porque por causa da inveja, um anjo caiu. Por causa da inveja, o primeiro homicídio entre Caim e Abel aconteceu. Ele invejou o fato de Deus ter recebido as primícias do seu irmão. E não ter se alegrado tanto com ele. Porque ele não deu do melhor. Mas o seu irmão sim. Então o invejoso, ele nunca é excelente. Ele quer ter o que você tem, mas ele não está disposto a pagar o preço que você paga. E não que tenha a ver também com o preço que pagamos. Os irmãos de José lançaram ele na cisterna por inveja, depois que ele contou um sonho. Irmão, a gente fala muito de se benzer, né? Vou passar, estou precisando benzer, tirar o olho gordo.
né? Estou precisando tirar esses trem que fizeram contra mim. Por isso que eu não estou dando certo na área sentimental. Estou com muito mal olhado. Não, você não está dando certo na área de sentimental, porque você está vivendo uma vida de fornicação. É porque você está atirando o tempo todo, parecendo um Rambo dentro da igreja. É porque não é que você está assim, ninguém está te invejando às vezes, não. Os irmãos de José tentaram contra a vida de José, só que no final da história, o sonho de José era tudo Deus preparando José para depois servir os seus irmãos que intentaram contra a vida dele. Sabe quem não tem inveja, o que que faz? Quando ele sabe que alguém tem inveja com ele, ele aproxima da pessoa, abençoa a pessoa, ele não se afasta. Irmão, nós temos que parar de pregar esse negócio de que ama, mas não convive. Não existe isso no reino de Deus. Quem ama, convive, perdoa e, se necessário for, caminha tudo de novo, a segunda milha, até 490 vezes de erro naquele dia. Não, eu perdoei, mas não quero conviver. Sabe como é que é? Não tem isso não, irmãos. Porque quando Deus nos perdoa, imagina Deus perdoando o nosso pecado. Tiago, vou te perdoar, mas não vou te levar para o céu não, porque você é meio chatinho, vou deixar você mais no colo do capeta mesmo. E nós vai ficar mais aqui no céu, eu e os querubim mesmo. Você não dá uma cantada legal igual eles, né? Você é meio, estou com ranço de você, Tiago. É assim que Deus fez? Quando Ele me tirou do pecado? E se Deus não tratou a gente assim, por que a gente faz isso? A gente vai introduzindo conceitos contrários às Escrituras aos poucos. Irmão, quantas me dói um pastor falar isso? Perdoar não precisa de conviver. Heresia! Todo perdão requer de nós disposição para caminhar a segunda milha. Se você não quer conviver com outro crente, o céu não é o seu lugar. É no inferno. Lá as pessoas vão ficar afastadas, mas queimando diante da ira de Deus. É por isso que Jesus conta que os fariseus possuíam inveja, ao invés de fortalecer o ministério de Jesus, de ser, um trampolim, vai lá, cara. O invejoso não consegue. Irmão, quando a gente se liberta desse sentimento maligno, a gente desenvolve e amadurece em Deus de uma maneira extraordinária. Não é falsidade não, você se desapega a isso. E a alegria do outro passa a ser a sua também, porque você sabe o seu valor, você sabe quem te chamou, você sabe quem te escolheu, você sabe a hora certa que aquele que fez no outro também pode fazer e ainda muito mais em você. É lindo celebrar a vitória do outro. Irmãos, eu confesso, em vários momentos da caminhada, eu me vi invejando. Eu já chamei pastores aqui no pessoal e confessei pecados de inveja a eles. Falei assim, irmão, eu queria ter essa graça que você tem para pregar. Só que eu percebi que eu passei de apenas uma admiração. Eu comecei a invejar porque eu parei de ir no culto que você pregava. Você percebe assim, entendeu? A pessoa vê todos os stories da sua vida, não comenta, não compartilha, não que você dependa disso, mas é um grande sinal. E quando você começa a ser o contrário, é libertador, irmão. Você voa.
Irmãos, ajudar o outro não te diminui. Antes te faz florescer. Você começa a se contentar com a graça que Deus te deu. Você começa a se alegrar com a maneira que Deus te fez. Você acostuma até com a própria feiura. Você fala, meu Deus, parece que tem uma graça dentro dessa feiura. Irmãos, não dá para ser perfeito. Normalmente quem é feio é limpinho e engraçado. Entende? É a simpatia em pessoa. Agora, feio, orgulhoso é uma tristeza. Vocês conseguem compreender? Honra mais o seu irmão, o seu amigo de trabalho. Talvez é um concorrente, mas não é inimigo. Na hora que você começar a fazer isso, você vai voar em Deus. Aí Deus vai fazendo, você não vai nem percebendo. E ao invés de você sentir aquele gostinho do sabor do mel, né? Você está na plateia ou no palco. Sabor de mel. Não. Quando Deus te coloca nesse palco que não tem nada de palco, você olha para aquela pessoa e o seu sentimento é o contrário. É assim, Deus vai te colocar aqui também. Deus também vai te usar assim. Deus também vai fazer em você. Não queira ser o outro. Seja quem Cristo te chamou para ser. Irmão, pensa num cara que sofreu com isso a vida inteira. Mas quando eu comecei a entender que eu nasci assim, vou viver assim, mas não quero morrer assim, Jesus mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É lindo quando você chega em casa e celebra a vitória do seu irmão. Quando a sua irmã alisa o teadim, fica bonitinha, você vai estar bonitinho. Entende? Quando alguém compra alguma coisa que você queria e você consegue celebrar junto, é libertador. Quando você faz questão de curtir, de compartilhar, irmãos, essa é a maneira afetiva moderna. Hoje ninguém fica ligando, não. Quem liga hoje, deixa eu te explicar. Deixa eu até aproveitar aqui, ó. Hoje nós não liga mais. Não precisa ficar. O WhatsApp tinha que tirar aquela função de ligação. Entende? Que a pessoa está mandando um áudio para você, na hora que você responde, ela te liga. Não dá nem para ouvir. O desespero é tão grande. Mas, irmão, é libertador quando você percebe que é possível celebrar a vitória, a conquista do outro. Quando você faz isso, Deus te honra. Por isso que Jesus lavou pé. Ele não tinha dificuldade de submeter a isso, irmão. Não, eu sou Jesus, quem tem que lavar meu pé é vocês, lava aí. Né? Jesus sentou num jumentinho. Pensa nos cavalos que tinham de Roma, manga larga, machador, uns cavalos meio empoderados, né? Não, Jesus não tinha dificuldade com isso, ele sabia quem era. Fica de pé no seu lugar. Talvez você está sofrendo, sem perceber. Irmãos, grande parte das depressões são por invejas e comparações injustas, exageradas. Se está te fazendo mal, para de seguir por um tempo, trata o coração e começa a orar por essa pessoa.
Comece a abençoar as pessoas que têm gerado um incômodo, ranço dentro de você. É libertador. Faça esse para casa para você ver. Você tem até domingo que vem. Você vai fazer uma lista das pessoas que você tem dificuldade de relacionamento. As que são possíveis nas relações e as que não são. Você vai orar uma semana por essas pessoas. Domingo que vem você me conta o que aconteceu. Você voa. Quantos estão entendendo isso aqui? Irmão, Deus tem uma obra para cada um de nós. Não precisa querer o do outro. Não precisa querer a grama mais verde do vizinho, não. Irmão, Deus te fez na medida certa. Ele não errou quando te fez. Ele te escolheu. Ele te deu nome, te chamou como profeta. Você é amado do Senhor. Você tem o seu valor que Ele confiou a você. Mas faça isso. Desprenda seu coração. Comece a orar por essas pessoas aí dentro. Liberar perdão. Libere perdão para você também. Por se rejeitar. Por não se amar. Por não se contentar com o corpo, com a vida, com a maneira, com a família, como Deus te fez. Aprenda a ser grato ao Senhor. Quantos entendem isso aqui? Jesus queria tanto honrar os discípulos, que Ele deu a vida por eles e por nós. Quando a gente chegar nesse nível, é que a gente começou a ficar crente, irmão. Você começar a investir mais no outro do que em si mesmo. Imagina, irmão, a gente fica crente, corre um risco de a gente ficar crente, você sabe, né? Se a gente começar a ficar vindo nesse trem de igreja, ficar querendo orar sempre, perigo, você de repente converter, igual eu. Corre o risco de eu converter. Imagina só, irmãos. A gente começa a chegar num culto desse aqui e perder essas comparações, essas acepções que a gente anda assim, ó. Imagina, irmãos, a gente começar a apertar a mão de um por um, abraçar, dar carona, celebrar, se alegrar, coração limpo, vazio, transbordante. Irmão, isso é maravilhoso. Isso é só para quem é espiritual. Isso é para quem entendeu. Você vê o tênis do outro assim, você fala, legal. Igual o tênis do Roberto aqui, ó, tá vendo? Você vê, olha que mocassim bonito. Pega a câmera ali, ó. Olha só. Você ter alegria de você ver um vestido, um sapato. Fala, não, Jesus, deixa ela com dela. Olha lá, ó. Mas eu sei e me contento com o que o Senhor fez em mim, amém? Irmão, vamos ser crente de verdade. Vamos fluir, vamos crescer. Vamos viver o que Deus tem pra gente.